Não existe Estado laico. Todos os estados fazem adoração a alguma coisa. Se você não fizer adoração a Deus, você vai fazer adoração à religião política, não é isso? Quando se você chegar num quartel, 6 horas da tarde, você vai ver que aquilo é um ritual religioso, não é isso? Ou não? Aquilo é um ritual religioso. A política também. Se vocês, exatamente. Não, a política partidária é totalmente. Aquilo ali é um negócio de sectarismo absurdo. Se você for ver... Se você o negócio do Xandão lá, o cara das togas, parece uma cerimônia religiosa. Pois é. Rousseau chamava isso de religião civil. E o Eric Voegelin chamava de religião política. Sempre vai haver uma religião. Se a sua religião não for a adoração de Deus, vai ser a adoração do demônio. Não existe, em cima do muro, você é do demônio, não é isso ou não? Eu acredito, inclusive, pessoalmente... Inclusive, para das pessoas da comunidade Bitcoin discordam disso. Eu acredito sinceramente que, como o Micea Popesco mencionou lá, que o Bitcoin é a coisa mais conservadora desde Jesus Cristo. Muitos cristãos, inclusive, acham errado quando eu digo isso e tal. Não, Jesus não era conservador. Mas quando Jesus foi questionado se ele veio revogar a lei de Israel, ele disse o quê? Ele disse: eu vim fazer a lei ser cumprida como ela nunca foi cumprida, não é isso? Como ela deveria ser cumprida desde o início. O Bitcoin vem para fazer a propriedade privada ser absoluta como ela nunca foi. Nunca houve na história da humanidade um ativo que você pudesse levar pro caixão, que nenhum juiz nunca pudesse lhe tomar, não é isso? O Bitcoin faz isso. Mas o negócio que eu penso sobre Bitcoin é em que momento a gente vai conseguir usar no nosso dia a dia? Pra comprar pão, pra gente pedir um Uber, pra eu comprar uma câmera. Isso vai acontecer algum dia? Seus pais e seus avós chegaram a comprar pão com ouro? Não. Era melhor eles terem acumulado ouro ou cruzeiros? Ouro, provavelmente. Porque cruzeiro nem existe mais. Existe a moeda mais segura da minha época de infância e adolescência era o marco alemão. Hoje em dia, se você tiver 1 trilhão dentro de casa, não vale porra nenhuma. A gente tá falando de uma merda, né? Isso, eu tô falando do melhor de todos, não é isso ou não? De pouco tempo atrás. Mas aí a gente só não criou outra ficção, outra moeda pra continuar vivendo? E a resposta pra isso que você tá perguntando é teorema da regressão de Mises. Normalmente, eu recomendo, quem não leu, leia as 6 lições, Ludwig van Mises. É uma palestra, só tem uma citação. Você lê em 2 horas, aquilo ali é o básico pra você discutir qualquer política pública. Teorema da regressão explica que todas as coisas que foram usadas como moeda na história da humanidade, elas seguiram uma sequência. Primeiro foram ativos financeiros, colecionáveis, e aí no final ele vira meio de troca. E ele não vai virar meio de troca amplamente até a morte do dólar e de outras moedas, porque existe uma coisa chamada lei de Gresham. Em qualquer cadeia, o pior cigarro é a moeda. Em qualquer tipo de guerra, na trincheira, o pior comida é o dinheiro, porque todo mundo quer desovar, então tudo é precificado naquilo, não é isso? Se você receber metade do seu salário em ouro e metade em bolívar, você vai gastar o que primeiro? Você vai gastar o ouro primeiro ou o bolívar venezuelano? Não, vou guardar o ourinho lá. Isso. Então, a pior moeda circula mais, não é isso? A velocidade da moeda, o quanto aquilo circula por ano, tem uma relação direta da capacidade daquilo como reserva de valor. Os bitcoins on-chain, eles vão circular menos do que hoje circula o ouro. Então, a gente nunca vai usar eles, não? Vai. Você vai, inclusive, usar reais sintéticos colateralizados. Você vai financiar o Bitcoin sem nem tocar em Bitcoin. Os Bitcoins vão ser pra nobreza. Daqui a alguns anos, eu acredito que ninguém vai vender Bitcoin. Ninguém vai precisar vender Bitcoin pra nada. Você vai viver alavancando em ativos inferiores que vão ter inflação maior. Vou dar um exemplo. Se a inflação da prata ou a inflação do real é 20% ao ano, a inflação do Bitcoin no próximo halving vai ser menos de 0,5% ao ano. A tendência é que o real se desvalorize, não é isso? E no curto prazo não, mas nos últimos 50 séculos, todos os séculos, o ouro ganhou da prata, não é isso? Se você for nas pirâmides do Egito, se você for nos escritos da Bíblia, nos escritos, você vai ver que existe uma sequência que era 6:1, que era 9:1, que era 12:1, que era 16:1. Então, quantas partes de prata compram de ouro agora? 80, 90, bateu 120 no ano passado. Por que a proporção de ouro e prata no mundo, ela é fixa, é de entre 16 e 18. Então, só pra entender lá... Por que o ouro vem bater na prata durante séculos? Por causa da relação do estoque-fluxo. Porque as pessoas guardam todo o ouro que foi produzido, as pessoas não guardam toda a prata que foi produzida. Então, isso acaba produzindo a distorção no stock-to-flow, na relação de estoque-fluxo. A mesma coisa, a mesma relação que aconteceu entre a prata e o ouro tende a acontecer com o Bitcoin e o ouro. O Bitcoin tende a bater o ouro sistematicamente. E em relação a cobre, em relação a ferro, você pode se endividar em real, em dólar, nessas porcarias e buscar o seu principal. Tá em ouro, tá em Bitcoin, em ativos superiores, você vai poder se endividar eternamente e sua dívida vai valer cada vez menos em relação ao principal.